Ó, canal Planeta Novo. O Round 6 existiu na vida real. Não sei do que você está falando. Me informe, por favor. Toma, trilha. Lançado em 2021, Round 6 se tornou uma das maiores séries da história da Netflix. Sua mistura de crítica social, tensão psicológica e jogos mortais conquistou o público, se tornando a produção mais assistida da plataforma, com mais de 1,6 Muito boa. bilhões de horas vistas apenas nas primeiras semanas. Mas por trás de todo o sucesso existe uma pergunta que intriga muita gente: Que de isso? onde veio a inspiração para a história? No vídeo de hoje traremos o que seria Que isso, doidão? a história real de Round 6. Pô, só de ter essa fantasia, mano, pode ter a justificativa que quiser. Tem uma roupa preta com bagulho, uma roupa vermelha com bagulho preto na cara, ainda que não seja o que ele tá prometendo falar no vídeo aqui, já é bizarro por si só essa foto. É tipo aquelas fotos de Deep Web. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse Beleza. daqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e Acabei deixar de o me seu inscrever, like pô, para não ajudar a deixei o gente. like, No né? vídeo de hoje, E vai a gente ser vai falar sobre uma história que tem o meu like tudo aí. a ver com Round 6, não necessariamente a história que fez o autor criar a série, porém, Ah, essa história tem sim muita coisa ali que se parece, fica quase que impossível a gente imaginar que o próprio não tenha lido algo sobre e usado na série, né? Bom, hoje eu o estou aqui com o Lucas Kendrick Lamar Sieca lá e no eu quero fundo, saber toma. qual que é a meta de likes. Salve Fabio, salve a galera aí que tá assistindo o videozinho aqui. E o Mad Likes, hoje eu quero 15 mil likes. 15 mil likes então pro vídeo de hoje e vamos falar então sobre a Brothers Home. Ele tá Bom, com para 5, quem já não ajudei sabe aí. o que foi a Brothers Home, era uma espécie de campo de concentração e aí a gente tem que explicar o que é um campo de concentração, tá? Muita gente fala sobre os campos alemães, né, durante a Segunda Guerra Mundial como campos de concentração. Eles realmente existiram Que até isso? determinado momento onde Brothers existiu ali a Home. iniciativa final ou a última medida, né, que foi tomada pelos Last, alemães, que last era measure. exterminar os judeus e outros que estavam presos nos campos de concentração. Um campo de concentração nada mais é do que você concentrar pessoas dentro de um ambiente. Tipo Então, quando você vai jogar quando uma você, partida por de exemplo, futebol. a Tô gente teve brincando, tô isso no brincando. Pode, Ceará. No brinca com Ceará, isso em não. certo momento, a gente teve uma seca muito forte, certo? E com isso o governo concentrou as pessoas lá dentro, Uma prometendo que casinha de entregaria pau a água e pique, coisas do mano. tipo, o que também não foi cumprido. Um campo de extermínio é diferente, que é o caso dos campos que aconteceram lá na Alemanha. Então, nesse caso aqui, a Auschwitz. gente está falando de um campo de fato, onde pessoas eram reunidas nesse local e não tinham a possibilidade de sair. Isso não era uma escolha deles. E por que que a Brothers Home, esse campo de concentração da Coreia do Sul, foi formado? Nos Coreia do anos Sul? 70 e anos 80, o país estava sob o regime ali do Ah, é, governo porque a série é militar. Em coreana, né? Não sei porque eu 1976, achei que era quem japonesa. comandava o país era Park A foto Chung-hee. Ele autografada, então tá? estava focado em limpar a imagem do É país para o Park cenário Chung-hee. internacional. Isso porque a gente estava vivendo ali há poucos anos ainda da Segunda Guerra Mundial, em meio à Guerra Fria e coisas do tipo, e existia uma única Coreia antes, né, da Segunda Guerra Mundial. Então existia uma fama sobre a Coreia que ele queria se distanciar e criar uma identidade nova para um novo país, que era a Coreia do Sul. Então com isso ele queria limpar as ruas de pessoas que ele considerasse que sujavam a imagem da Coreia do Sul e criou então a Brothers Home na cidade de Busan. Em tese, o objetivo era que o local fosse um abrigo para pessoas que não tinham onde morar, dar moradia, comida, roupa e educação por Tá, então era um campo de concentração onde as pessoas iam sem opção e não podiam sair, e eram as pessoas que não tinham onde morar, ou seja, ou homeless, ou pessoas sem teto, ou pobres, que não tinham onde morar. E as pessoas iam lá para ter educação e tal, esforçar umas pessoas ficarem lá. É isso, pelo que eu tô entendendo. um ano. E aí a pessoa, depois de essa assistência, né, sairia e voltaria para o mundo. Mas na prática, porém, era basicamente, como a gente falou, um campo de concentração. Um lugar para onde adultos e crianças eram levados após serem retirados à força das ruas pela polícia. Isso ficou ainda mais claro quando ia chegando perto ali da data dos Jogos Asiáticos, que foi em 1986, e das Olimpíadas em 1988, que aconteceram em Seul. Ou seja, né, ia ter muito turista por ali, muitas televisões, muitas coisas do tipo. Então Então eles eles queriam fizeram, mostrar uma Coreia do limparam Sul as forte, ruas. bonita e não queriam essas pessoas na rua. Só que quando isso aconteceu, acabou dando mais força para que as autoridades retirassem ali as pessoas da rua, mesmo contra o desejo delas. E o que que acontecia Igual dentro aqui da no Brothers Rio, Home? quando ia ter Copa do Mundo, os caras foram ali na saída da Avenida Brasil para a linha vermelha e botaram um monte de placa de plástico e alumínio e aço pra esconder a favela, mano.
Quando tu tá indo desce da ponte, chega na Avenida Brasil, entrar na linha vermelha, que se passa aquele viadutozinho ali, você começa ali aquele trecho da linha vermelha ali, cheio de placas escondendo a favela na lateral da pista, irmão. Também o pessoal, eles usaram a desculpa que, tipo assim, o pessoal usava pra atravessar, né? Tipo, tava tapando pra ninguém parar de atravessar, de fato, é muito perigoso. Ninguém atravessar ali, mano, chance de dar um problema é gigantesca. Mas a galera conjecturou que, na verdade, eles estavam escondendo a favela porque tava chegando Copa do Mundo e não queria, tipo assim, a galera olhando ali, exposta na beira da pista. E linha vermelha é brabo, né, irmão? Estamos falando de linha vermelha. Entendeu? Pô, e só eu já devo ter pego uns 2, 3 tiroteios na linha vermelha. Ali é brincadeira, não. Há relatos de pessoas que eram encontradas bêbadas, ou então não tinham identificação apropriada, ou apenas estavam trabalhando na rua, como vendedores de bala, engraxates e coisas do tipo, ou seja, a pessoa tinha uma casa, mas trabalhava na rua, em que era pega e era levada para Brothers Home. Ou então a pessoa que saía de casa sem uma identidade, era pega na rua e era dada como morador de rua e era levado também para Brothers Home. Ou a pessoa que estava andando bêbada, tinha uma casa, tinha uma vida, tinha um emprego, tinha uma escola, mas também era levado para Brothers Home. Isso também aconteceu, inclusive, com crianças que eram encontradas andando pelas ruas. Qual o regime disso? Era presidencialismo, era democracia, então, uma era criança que voltasse sozinha da escola podia os caras ir fazendo parar um bagulho dentro desse, da Brothers Home. Segundo uma investigação feita em 1987, menos de 10% das pessoas que foram presas por lá, que passaram por isso sem a própria vontade, estavam de fato vivendo em situação de rua. Ou seja, 90% das pessoas, aliás, um pouco mais de 90% das pessoas, eram pessoas que tinham onde morar e não se adequavam ao plano original que era da Brothers Home. Dentro da Brothers Home, então, as pessoas ganhavam um número de identificação e uniformes que eram jaquetas azuis, muito parecido com o que acontecia também em Route 6. Elas então eram forçadas a muitas coisas, como por exemplo ficar na mesma posição por longos períodos, e quando não conseguiam, obviamente, existia uma punição. Além disso, aconteciam jogos onde toda vez era o mesmo propósito. Uma pessoa ia conseguir vencer, ela ia passar ilesa e todos os demais iam ser torturados. No dia a dia, para se manter nesse local, eles tinham que trabalhar de uma forma escrava. Então existia trabalho escravo dentro da Brothers House. Que loucura, cada bagulho maluco escravo, que aconteceu no século XX, sentido, e também fazia ideia dessa parada sexual. Vamos pegar, por exemplo, o relato de Han Yong-soo, que em 2016 deu uma entrevista à CNN sobre o que sofreu dentro da Brothers Home. Na época da entrevista, ele estava com 40 anos e contou a experiência que ele sofreu lá dentro quando ele tinha 8 anos. Han e sua irmã de 10 anos foram deixados em uma delegacia pelo pai, o que era um costume comum naquela época na Coreia do Sul, ou seja, o pai precisava fazer tarefas no centro. Não quero levar meus filhos porque vão ficar atrapalhando ali durante essa procura de alguma coisa no centro, vou deixar meus filhos aqui com um policial, quando eu voltar eu pego o dele porque ele é a pessoa mais confiável que eu conheço. Então o pai dele saiu e quando voltou, os filhos já não estavam mais lá, já tinham sido levados para Brothers Home. E a violência começou já no primeiro dia. O Han falou o seguinte: meu rosto estava coberto de sangue, muito inchado. Não consegui comer direito por 3 dias, porque fui espancado violentamente. Mas então o instinto de sobrevivência entrou em ação e comecei a me adaptar. Ou seja, ele entra no local, é espancado e por conta do espancamento ele não consegue comer por 3 dias. Ele já estava correndo risco, inclusive, de vida naquele momento, e é onde vem o instinto para ajudar ele a se guiar e a se manter por lá, mesmo com só de todo ser espancado tipo de já tá problema. correndo E aí ele risco. começa a lembrar de atos de violência, com espancamentos com porretes, tortura envolvendo água, onde as pessoas são amarradas, um pano é colocado sobre sua boca, fica pingando. E em cima desse pano, então, é despejado água, né? Que é, inclusive, uma coisa meio que comum entre militares. Um militar, por exemplo, da Ucrânia, pega um russo, quer tirar informações dele, faz esse processo para poder convencer o cara a contar alguma coisa. E lembrando que isso não era feito com militares, era feito com pessoas comuns e também com crianças, né? E além disso, ele fala do abuso sexual frequente dos guardas. Aliás, os guardas de lá eram pessoas que também foram forçadas a irem para lá e que com o tempo ganhavam posição de autoridade. Ou seja, eles criavam uma métrica ali, né? Onde a pessoa era obrigada a se manter comportada para ganhar algum dia, né, essa patente de guarda. E aqui eu acho que cabe a gente falar sobre o sofrimento dele que ele narrou nas próprias palavras. Abre aspas. Do momento em que você abre os olhos até o momento em que você adormece, há abuso. Eu sofri hoje, e essa roupa aí? Amanhã. Qual é dessa roupa? O governo fez isso em algum momento comigo e pode voltar a fazer, até porque, né, a gente já vai falar sobre como o governo vê essa situação. Aliás, sobre ter um amanhã, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade e faleceram lá dentro mesmo. Inclusive, ele fala sobre 4 pessoas que ele viu serem espancadas até falecer, onde os guardas perderam a mão e fizeram isso. Depois ele fala um pouco sobre a rotina que eles tinham lá dentro.
Nós íamos à igreja no topo de uma montanha Caraca, uma vez por semana. irmão. Ele No geral topo da vestido de montanha vermelho. havia um cemitério atrás da igreja Que e havia uma série de loucura. sepulturas sem identificação, que obviamente tinham sido desenterradas e cobertas recentemente. Então, por muito tempo, esse local ficou despercebido, ou pelo menos ficou sem ser um assunto oficial, até que em 1986 começaram rumores mais fortes de que pessoas estavam desaparecendo das ruas. E certo dia, o promotor Kim Yong-won foi caçar fazões, que são algumas aves, né, no alto de uma montanha, e de lá ele viu algumas pessoas com roupas surradas que estavam trabalhando do lado de Ué, fora, com guardas então não era do segurando conhecimento porretes e observando da elas. sociedade, não Aí era uma ele política percebeu de que Estado, existia as algum pessoas crime não sabiam. acontecendo e foi investigar o caso. É Lá segredo. no Round Six a gente tem um policial também que, né, Verdade. que se propõe fazer isso. Caraca, isso estava acontecendo sem sem o conhecimento da sociedade. É muito mais bizarro. Agora sim faz todo sentido correlacionar isso com o Round Six. Porque até então tava achando que era uma política de Estado, se foi aprovado em alguma espécie de parlamento, ou se não, lá pelos caras que comandavam a ditadura, todo mundo sabia, ó, se tu não ficar de vadiagem, vai pro Brothers Home, hein? Mas não, pô, se os caras estavam sendo levados em segredo, pô, aí é loucura, irmão. Aí já é loucura de qualquer forma, mas desse jeito também, pô, muito mais loucura ainda. Consegue se infiltrar na ilha e tudo mais, e foi basicamente o que ele fez. Ele passou a observar o local, passou a registrar o que estava vendo, e ele então invadiu a Brothers Home junto com detetives, encontrando ali milhares de pessoas detidas Agora que eu entendi, mano, era uma ilha também. Também era uma ilha. contra a vontade. Ele falou o seguinte: era uma unidade de detenção, não uma unidade de assistência social, trancada por dentro e também por fora. Esse maluco aqui tava na série, hein? Esse velhinho aqui, hein? É aquele velhinho lá. Você acha que eu tô passando batido? Havia uma enfermeira de hospital onde pacientes que claramente não tinham recebido nenhum tratamento eram trancados. Ou seja, tinha uma ala médica para disfarçar que era um local que tinha esse tipo de suporte, mas na verdade essa ala médica funcionava também como uma outra parte da prisão. E também conta que a investigação que ele fez foi restringida e foi sabotada pelos superiores dele desde o primeiro dia. Segundo Kim, o diretor da Brothers Home, que era o Park In-gil, era um cara muito importante com contatos fortes, e o Kim conta que começou essa Tem de Park na investigação Coreia. ali numa sexta-feira e no domingo já tinha um mandado de prisão contra o Park. Porém, o prefeito de Busan ligou para Kim e disse que ele não poderia prender Park. E ali foi o início, então, da pressão que ele sofreu. Inclusive, no Round 6 a gente também vê policiais, né, que se negam a investigar e que também são corruptos. Mesmo assim, ele seguiu em frente com o mandato e Park foi condenado a 2 anos e meio de prisão por peculato e outras acusações menores. Peculato. Ou seja, o cara que era para ter sido longamente condenado pegou apenas 2 anos e meio, né? O que prova que todo o sistema ali estava envolvido nisso, até porque era um local construído pelo governo. Bom, o caso da Brothers Home é considerado um dos piores casos de violação de direitos humanos na loucura, história irmão. da Coreia do Sul. Loucura, e loucura. pessoas que sobreviveram carregam Doideira. um trauma, inclusive, até hoje. Em 2022, um departamento do governo que investiga acontecimentos históricos divulgou um relatório sobre os abusos que aconteceram na Brothers Home. Esse relatório revelou que pelo menos 657 pessoas faleceram lá dentro. Além disso, confirmou que a polícia de Busan tirava as pessoas à força das ruas, independente de serem pessoas que viviam na rua ou não. Isso foi muito importante e aconteceu, coincidentemente, um ano Mano, com depois que certeza. Round 6 veio a público, né? Muitos anos depois do caso, Com mas um certeza ano foi depois inspirado, que Round com 6 se certeza. tornou público. Foi a primeira vez que o antigo governo militar do país foi apontado Cara, governo oficialmente como militar. responsável pelos acontecimentos da Brothers Home. explicado. Ou seja, essa história realmente Se existiu, acontecesse está num regime reconhecida presidencialista, a oficialmente oposição e não ia tem deitar nada de em cima. boato. Sobre ser uma inspiração para Round 6, o criador da série, Hwang Dong-young, nunca mencionou isso. Ele disse que na verdade a série foi inspirada por desenhos, animações japonesas e outro tipo de programas que brincavam Mas se ele com jogos confessa de também pega meio sobrevivência. mal, Ele né? queria mencionar essa ideia que ele viu em Battle Royale e Liar Game, também com a ideia do capitalismo. Como Tipo a assim, sociedade ele pode nem ter se inspirado diretamente, apesar de que se ele admitisse, ia pegar mal, né? Porque foi um bagulho ali de crime contra a humanidade. Mas com certeza a produção se inspirou, tanto que as roupas, né? Se aquela foto do cara com capuz vermelho e máscara preta for realmente da parada do Brothers Home, a produção ela se inspirou para poder fazer outras coisas ali, imitar ali parte da semiótica e tal, fazer alusão, mas de qualquer forma não deixa de ser bizarro. capitalista pode fazer com que pessoas percam totalmente ali a sua humanidade, né? Então essa história que tem muitos paralelos ali com o Round 6, né? Pode ser considerada assim o Round 6 que realmente existiu e que no final, inclusive, não tinha ninguém que fosse premiado. Então, Maneiro, esse irmão. foi o vídeo de hoje. Espero que tenha curtido. Se curtiu, Curti, deixa o like, curti. se Já inscreve deixei no o canal like. e comenta pra gente. Achei maneiro mesmo. Gostei.
Vou ver mais coisa desse canal aí. Que, ó, essa aí de fato foi um conteúdo maneiro, mano. Descobri uma parada que eu não fazia a menor ideia. Brothers Home. Vai? Vai. Tá brincando.